Ora viva, muito boa noite, está no ar mais uma edição do programa NTV Desporto, programa esse que irá trazer muita informação desportiva a nível da província da Zambésia e atualizações do futebol internacional. Estamos aqui com o Mr. Zulu, o treinador de Ferroviário de Quelimane, ele então que será o nosso convidado de hoje, o nosso painelista. Ele vai se apresentar. Muito boa noite, Mister. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Boa noite. Primeiro chamo-me Rogério Henriques Balat, mais conhecido por Zu. E primeiro cumprimentar aqui os telespectadores, os painelistas que estão aqui. No vosso caso, muito boa noite. Boa noite. Estamos em simultâneo com o Facebook e YouTube. Para quem puder nos acessar, é só clicar na nossa página NTV Zambésia. No Facebook, NTV Zambésia Oficial. Aí podes acompanhar a restante das nossas programações. Antes mesmo de avançar, vamos falar sobre o jogo da última jornada do campeonato provincial a nível da província da Zambésia. Refiro-me do jogo realizado ontem no campo do Ferroviário de Quelimane, jogo de Academia Sob Proteção e Majeje de Mucuba. Mesmo com a derrota de duas bolas a uma, assim que é, Majeje de Mucuba consagra-se campeão e em segundo lugar ficou então o Ferroviário de Quelimane. Este jogo vamos rever como é que foi os melhores momentos do jogo e voltamos dentro do instante para falarmos sobre alguns aspectos que têm a ver com o futebol provincial aqui na província da Zambésia. Acompanhem e voltamos dentro de instantes. A contar com a última jornada do Campeonato Provincial Ensino Masculino, estiveram frente a frente mais uma vez a Academia Sob Proteção e Majeje de Mucuba. Numa primeira parte, que surgiram 2 golos, um para cada lado. Apesar de apenas estar a cumprir o calendário, não deixou de ser um jogo competitivo. Ambas equipas pressionavam. Porém, independentemente do resultado, já se sabia o campeão da prova, nesse caso, o Majeje. Mas mesmo assim, no apagar das luzes, a equipa da Sob Proteção faz o gol da vitória. Terminando assim, um placar de 3 golos. Mesmo com a derrota, os militares levam mais um troféu para casa. Um bom jogo, né? E nós sabíamos de antemão, tentamos deixar muitos jogadores descansar, sabíamos para fazer rodagem outros jogadores, mas pronto, nós sabíamos de antemão que o árbitro podia cortar todos os lances para nós, mas pronto, vamos agradecer as rapaziadas, vimos mais outros jogadores, não é? Que pode acrescentar mais outra dinâmica na equipa. O resto vamos trabalhar para outra fase. Essa semana arranca mais um para os próximos dias. Agora vamos ir no campeonato, vamos ver o que nós vamos fazer, né? Estamos a preparar a equipa para outra fase. Exato. Dedica a esta taça que vai receber agora. A taça eu dedico para a minha família, dedico para as rapaziadas, os mucubenses. Mais um troféu, né? Vamos trabalhar. Nós temos jogadores que precisam de ter mais jogos. Estamos no início do campeonato e achamos que deveríamos dar continuidade ao mesmo atleta para ganhar mais resistência. Estamos a caminho de mais um campeonato. Mais um campeonato e esperamos que tudo corra bem. Já na segunda posição da tabela classificativa foi o Clube Ferroviário de Quelimane. Para trás ficou então essa peça de reportagem do jogo da última jornada do Campeonato Provincial na fase de abertura e de seguida, já na próxima semana, penso que sim, teremos então o Campeonato Provincial em Sênior masculino da 2ª Divisão. Nesse caso, temos também, pelo visto, serão 6 clubes, não sei se estou em erro, que farão parte do clube do campeonato. Sim, pelo que me consta até o momento serão 6. Ok. Então, 6 clubes vão fazer parte desse campeonato e já vamos então falar um bocado do Ferroviário Clube de Quelimane, que esteve fora por uma época, que é a época passada, a época 2024, e queremos saber do Mr. Zulu quais foram as causas do afastamento da equipa nesta modalidade, ou seja, na categoria de sêniores, porque na camada de formação ainda estiveram a competir. Sim, bom, pronto, eu penso que
é uma parte que não cabe a mim dar a devida justificação com relação à ausência do Ferroviário nas competições provinciais ao longo da época passada. E penso que melhor poderia se esclarecer com um dirigente aqui. Esse é que está mais claro sobre as causas que contribuíram para que o Ferroviário não participasse. Já para esta época, o que vamos esperar do Ferroviário no futebol provincial? Bom, só pelo simples fato do Ferroviário não ter participado na época passada, partimos em desvantagem com relação a algumas equipas e alguns clubes no que toca à própria preparação da época, porque as outras equipas, enquanto têm uma base que transitou da época passada para esta, a nossa já não teve a mesma sorte, foi tudo começar de zero. E construir uma equipe é difícil, só quem anda lá é que percebe das dificuldades que isso acarreta, mas estamos a procurar, dentro do possível e dentro da experiência que temos, procurar o mais breve possível montar aqui uma base para sustentar a época toda. É neste contexto que estamos a trabalhar. E, bem, como é que foi o recomeço depois da paragem dos jogadores e de enfrentar mais uma vez a competição? Sim, foi difícil, como qualquer trabalho que se começa logo de zero tem as suas dificuldades. Foi difícil porque no início começamos com a fase da seleção de jogadores para escolhermos jogadores que poderiam compor aqui o plantel do Ferroviário 2025. E num universo de 100 e alguma coisa de jogadores, tínhamos que escolher 25 jogadores. Como deve calcular, não é tarefa fácil e normalmente é a fase mais difícil, porque se falhas aí nas opções para os jogadores que vão compor o plantel, isto vai ter implicações mais adiante quando as competições forem a começar. Mas procuramos, dentro do possível, eu e a minha equipe técnica, trabalharmos com mais afinco para procurar selecionar os melhores. E na nossa ótica, penso que acabamos escolhendo os melhores daqueles que estavam aí presentes nessas sessões da fase da seleção de jogadores. E nesse caso, qual é o método da seleção dos jogadores? Tem a ver com a procura no futebol recreativo, ou então mesmo os que têm talento já aproximam os clubes e aí acontece a seleção? Não, eu penso que para o Ferroviário, como acho que devia ser para qualquer dos clubes, abriu-se as portas, lançou-se o anúncio do começo dos treinos e as pessoas já aderiram. E em função daqueles que aderiram, a nossa base de seleção partiu daí. Nesse caso, o Ferroviário conta com 25 jogadores, esses que fazem então a parte do plantel para esta época. Sim, estamos com 25 jogadores, mas temos mais 2 jogadores que totalizam 27. Um vindo do Ferroviário da Beira, que é o Ferroviário da Beira a custear a despesa, e outro que vem do Ferroviário de Nacala, igualmente também com o mesmo tratamento. E é com esses 27 jogadores que vamos procurar fazer a época. Agora, na janela de transferência, poderemos provavelmente apetrechar a equipe em função das posições onde a gente acha que temos já algum déficit ou temos algumas lacunas, porque os jogos de torneio deu para a gente perceber realmente onde falhamos na fase da seleção. Então esta fase de transferência é mesmo para a gente retificar os possíveis erros que possamos ter cometido lá na primeira fase. Já o que esperar do Ferroviário para a apuração do Moçambola? Ou então vamos continuar no provincial? Todo mundo espera, quando o Ferroviário saiu do Moçambola, ficou parado e voltou. O que vamos esperar? Será que teremos o nosso Ferroviário ainda no futebol da maior prova a nível do país? Eu acho que é prematuro dar uma resposta com exatidão, isto porque
É um projeto. Só pelo simples fato de o Ferroviário não ter participado nas competições na época passada. E para voltar este ano e procurar como objetivo central ascender a Moçambola, isso acarreta várias situações, como o apetrechamento do próprio plantel com jogadores com qualidades reconhecidas para atacar esse objetivo. Mas eu, como treinador, tenho uma exigência máxima mesmo comigo. É verdade que tenho a consciência que será difícil a gente ir atrás daquilo que é o objetivo de muitos zambesianos, que é colocar aqui uma equipe da Zambésia na rota de Moçambola. Mas nós, como treinadores, exigimos primeiro que é possível, com os jogadores que a gente tem, com um trabalho árduo, chegarmos àquilo que são os objetivos da direção. É verdade que eles também têm. Esses objetivos devem ter limitações em função do antecedente que o clube traz. Já para os clubes a nível da província, qual é a dificuldade que enfrentam no futebol provincial na Zambésia? Sim, bom, primeiro queria deixar ficar claro aqui um reparo muito importante, é que a província da Zambésia nos últimos anos tem sido fornecedor de talentos a nível nacional. E há muito talento a nível da província. O chato realmente é ter poucas equipes a participarem no provincial. Porque assim, com muitas equipes, com uma província vasta como a Zambésia, o ritmo competitivo seria outro. As equipes que fossem a qualificar-se para a fase do apuramento, iriam à fase do apuramento com um ritmo bastante bom. E há dias, Zambésia ganha futebol na camada de juvenis como campeão da Zona Norte. Qual é a expectativa depois como mister de ouvir essa notícia? Sim, bom, isso vai ao encontro daquilo que eu dizia anteriormente, que Zambésia é uma província com muito talento, isso é o reflexo do talento todo que abunda aqui nesta província, e uma equipe técnica também cuidadosamente selecionada que conhece quase a maior parte dos jogadores dessa camada de formação. Mas para mim, como treinador, fiquei agradado naturalmente porque isso de alguma forma vem colocar o reconhecimento a nível nacional em termos desportivos, principalmente nessa camada de sub-17, e aproveitar esta oportunidade para dar os meus parabéns a toda a equipe, especialmente aos jogadores e treinadores, mas todo o staff que esteve em Nampula estão todos de parabéns. Sim. Bem, estamos aqui com o Mr. Zul a falar um pouco do futebol provincial. E eles estão a se preparar para o campeonato da 2ª divisão em sênior masculino a nível da província da Zambésia. Para já vamos olhar uma curta pausa e voltamos num piscar de olho, não saia daí. Se queres que o seu produto ganhe vida e vá mais longe, estamos de portas abertas. Aqui você pode expandir o seu negócio para além fronteiras. Publique o seu negócio ou a sua marca conosco. Para mais informações, ligue para o número 87 62 04 894. Nós somos a Pedro Empreendimentos. Oferecemos serviços gráficos e de limpeza. Estampamos camisetes, bonés, bordamos e muito mais. Contacte-nos pelo número 8417 64066 ou pelo 87 620
4894. Estamos na Avenida Jules Nyerere, cidade de Quelimane. É Pedro Empreendimentos, Sociedade Unipessoal Limitada. Esperamos por ti. Muito boa noite ao nosso internauta que nos acompanha através do YouTube, assim como do nosso Facebook. Não perca esta semana o programa Debate Sem Fronteira, com o nosso convidado Jonathan Suleiman. É lá onde se discute a lei do direito. Todos os intelectuais acabam se vendendo pela fome. Jonathan Suleiman é o homem que viajou de Quelimane até Maputo a pé. E é nesse programa onde ele fala sobre este processo de sair de Quelimane até Maputo a pé. Foi, na verdade, uma experiência que vale a pena destacar. Também deixou a sua opinião sobre o aperto de mão entre o engenheiro Venâncio Mondlane e o presidente da República, Daniel Chapo. Então, não perca, quando forem pontualmente 19 horas, aqui na NTV. Voltamos para acompanhar a segunda e última parte do programa desportivo aqui na NTV. É só clicar aí, inscrever-se no nosso canal e seguir as nossas páginas do Facebook. Agora estamos aqui com o Mr. Zulu, vamos continuar com a nossa conversa. Falamos do futebol provincial a nível da província da Zambésia. Mister, queria saber como é que o futebol deve melhorar na parte da organização que gere esse futebol a nível da província da Zambésia. Quais são as inquietações que os clubes detestam e o que deve melhorar para que isso acabe? Sim, eu penso que em qualquer parte de trabalho requer primeiro a organização. Então, o futebol a nível da província também não foge à regra, precisa de uma organização à altura daquilo que representa a Zambésia em termos futebolísticos. Se não, vejamos, os jogadores têm muitos jogadores com qualidades para se firmar a nível nacional em qualquer equipe. Tem jogadores aqui na Zambésia com bastante qualidade. Agora, realmente o que deve melhorar na minha ótica, na minha maneira de ver as coisas, penso que os estímulos para os próprios jogadores. Porque temos que ter em conta que são jogadores que têm família, são jogadores que deixam as suas famílias para ir em busca de um trabalho, em busca do seu sustento, assim podemos dizer. E esse jogador precisa de ser compensado de alguma forma, porque isso só por si traz os níveis de confiança muito elevados no próprio jogador. E só vou dar um exemplo. Quando fui a Nacala, tivemos a primeira fase, ganhamos o campeonato provincial. Então, na reunião com os dirigentes do clube, perguntavam o que é que podiam incrementar para elevar os níveis motivacionais dos jogadores. E a minha contribuição é que uma das coisas, se pudessem prometer um prêmio de conquista ao jogador a nível motivacional, isto altera mexe com o próprio jogador. Transfigura-se normalmente, porque já tinha tido uma experiência igual aqui no mesmo Ferroviário, em que depois que houve a promessa da conquista da subida para Moçambola, os jogadores transfiguraram-se dentro dos princípios, das ideias de jogo que a equipe técnica traçou. Foi mais fácil chegar ao objetivo traçado. Agora, não só nesse nível, é importante que criem as mínimas condições básicas. Estamos a falar depois de um treino, um lanche qualquer. Isto também tem a sua cota à parte. E depois estamos a falar na organização, nas concentrações, porque
Não podemos pedir estágios para todos os jogadores, os clubes já andam com déficit financeiro e isso é notável a nível nacional agora. Quando não há possibilidade da gente entrar em estágios que se marquem concentrações em que possa se concentrar a equipe durante um largo tempo, depois pode-se dispensar os jogadores, mas com a certeza de que os jogadores pautaram por uma vida regrada antes do jogo. E isso também tem a sua cota à parte. Depois, criar regulamentos do clube. Porque o jogador tem direito, eu estava a falar aqui de algumas coisas para melhorar a parte do jogador. O jogador tem direito, mas tem que ter deveres também. Então, os deveres passam necessariamente por um regulamento do clube que possa estipular o que é preciso fazer, o que é que não se deve fazer, porque a vida do jogador é diferente de um cidadão comum. Então, é importante que haja esses trâmites. Já na reta final, para aqui vão beijinhos e abraços para terminar o programa. Últimas considerações. Sim, abraços para os meus amigos que têm me apoiado bastante nessa caminhada. Queira eu aqui em Quelimane, queira trabalhar fora de Quelimane, sempre foram bons para comigo. Sempre enviaram-me energias positivas e agora que estou aqui, tem-me apoiado bastante, dizer a eles um abraço e que lhes amo muito. E para a minha família também, vai lá para os meus filhos, a minha senhora, vai uns beijos, uns abraços para eles. Ora bem, é assim que fechamos então o programa NTV Desporto com o convidado Mr. Zulu, treinador de Ferroviário Clube de Quelimane, e desejar para ele uma ótima época, que o Ferroviário vai progredindo até, quem sabe, chegar no Moçambola, é o que os quelimanenses ou os adeptos de Ferroviário esperam. Muito obrigado e realmente agradeço esses votos de confiança. E nós, como equipe, vamos procurar corresponder em campo. E, se for a ver, o Ferroviário de jornada após jornada tem obedecido um gráfico evolutivo. Tem evoluído de jornada para jornada. Fazer do jogo de hoje melhor que o de ontem. Esse o nosso conceito lá no clube. Então vamos procurar lutar com todas as forças até onde der. Para ti, caro internauta, está pautada a informação para hoje. Essa é que tínhamos para trazer, e acompanhe o futebol provincial a nível da província de Zambésia. Nas próximas semanas teremos então o arranque do campeonato sênior da segunda divisão. Aqui então fechamos com promessa de voltar na próxima terça-feira às mesmas horas. Muito boa noite e fique na restante programação do nosso canal. Até lá.